Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, gente, o vídeo está extenso, né? Eu estou vendo aqui que já está dando mais de 19 minutos, mas vale a pena você acompanhar, porque o e-mail que eu acabei de ler e a reflexão que eu acabei de fazer, a introdução eu faço no fim, por isso que vocês estão vendo a introdução agora no início, né? É uma história interessantíssima e que acontece muito. E a conclusão, então, é fundamental. Ou seja, gente, por que eu permaneço com uma pessoa que só está querendo me usar? Por que eu permaneço com uma pessoa que só se aproxima de mim porque ela tem um interesse e a hora que eu não interesso mais para ela, ela me descarta? Vamos entender essa situação? Vamos acompanhar a história para que a gente possa fazer as reflexões e colocar isso no nosso dia a dia e na nossa vida? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, aqui na descrição do vídeo tem o link do treinamento emocional. Esse treinamento, gente, são 5 horas de vídeo aula, principalmente para quem está passando por término de relacionamento. Não existe esse negócio de receitinha pronta, vou tirar essa dor de você num passe de mágica. Você vai assistir esse treinamento e você vai, se livrar dessas dores. São reflexões para você fazer um mergulho dentro de você, para você perceber muitas vezes até o início do relacionamento. Talvez já tenha iniciado de forma equivocada, com muita carência, expectativas, projeções. Por isso que agora, ao invés de ser a reconquista, já virou humilhação. Por isso que agora você não vê sentido da sua vida continuar. Enfim, né? São 5 horas para te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, desde quando começou o relacionamento até agora, para você poder se libertar, certo? Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: meu nome é tal, já faz um tempo que assisto seus vídeos, gosto muito. Você sempre é verdadeiro e sempre está tentando mostrar a realidade das situações. Minha querida, muito obrigado. E esse é meu intuito mesmo e meu propósito, não é? Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser transparente, a gente precisa, né? Isso significa respeito. Bom, em primeiro lugar, aos meus próprios princípios e em segundo lugar, respeito às pessoas, sem dúvida alguma. Estou aqui para contar minha história. Gostaria da sua opinião, que é sempre tão sincera. Há 4 anos, em uma viagem que fiz com a turma da universidade, conheci um rapaz que me chamou a atenção. Ele se mostrou interessado por mim também. Como ele já tinha ficado com outra menina da nossa turma nessa mesma viagem, eu optei por não ficar com ele, mesmo tendo surgido interesse de ambos. Ao retornar da viagem, descobri que ele estava em um relacionamento sério desde antes de viajar. Olha que safado! Me assustei um pouco, mas mesmo assim começamos a ficar bastante próximos. Surgia uma amizade. A gente brinca com fogo. Sentiu interesse de ficar com ele, não ficou porque viu que ele ficou com outra, apesar de estar num relacionamento sério. Surge uma amizade. Não. Essa amizade ela já surgiu. Sabe quando um acordo firmado entre partidos políticos já foi firmado com um propósito ruim? Então, pelo amor de Deus, minha querida, falando isso, não estou querendo dizer que você é uma pessoa ruim ou querendo te, então, denegrir, te diminuir, pelo amor de Deus. A história de cada pessoa é sagrada. Eu só estou falando que o intuito não é legal. Então, a gente maqueia, a gente dá uma maquiada nas coisas. E nós não podemos maquiar. Não, não, não. Surgiu uma amizade. Amizade? Não. Esse negócio que surgiu aqui é porque depois vai acontecer, né? Fuliculi, fulicular. Entendeu?
Nós chegávamos a passar a maior parte do dia juntos. Estudávamos juntos, almoçávamos juntos, andávamos para todo canto juntos. Quando chegava a noite, sempre mantínhamos o contato pelo WhatsApp até tarde. Olha lá. Tínhamos uma grande amizade e ele demonstrava ser muito companheiro. A partir de então, comecei a ver que a nossa amizade começava a ser confundida. Não, minha querida, ela já começou dessa forma. Então não é que agora ela estava confundida, ela começou assim já. Até porque em um primeiro momento ambos já tínhamos sentido uma atração. Olha lá, tá vendo? É o que eu tô falando, já começou dessa forma. Fui vendo que a maneira que ele me tratava não era normal, não era coisa só de amizade, mas sempre fui consciente que ele tinha uma outra pessoa. Eu, porém, estava solteira e mais suscetível a me apegar à situação. Pronto, quando dei por mim, estava gostando do meu amigo, colocou amigo entre aspas. O que era uma coisa evidente que ia acontecer, né, minha querida? Porque isso foi sendo alimentado, 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 apesar de eu já perceber, tô entrando num lugar que não vai ser legal, não é? Mas eu vou alimentando, alimentando. Seria mais ou menos como se eu entrasse dentro de uma cova, né? E ao redor de mim eu começasse a plantar orquídea. É, olha, orquídea. Olha eu quis falar urtiga, que urtiga é aquela planta que pinica, né? Que dá uma coceira. Então, e aí eu misturei com orquídea. Ó, doido da cabeça. Então, é o mesmo que você entrasse, fizesse uma cova para plantar algo, você se colocasse ali dentro e plantasse urtigas ao seu redor. Entende? Cara, eu estou me colocando dentro de uma plantação de urtigas. Eu estou plantando. Então, não adianta. Amanhã, cara, eu vou me coçar de uma tal forma, de uma tal maneira. Quanto mais eu cultivar, e eu tô aqui dentro, né? Eu tô aqui dentro com as urtigas. Oi, urtiga. Oi, urtiguinha. Tá boa, bem? Aham. Até a hora que ela começar a crescer. E eu vou cultivando. Ai, que urtiga bonitinha. Você entendeu? Seria a mesma coisa que criarmos escorpiões. Você tá entendendo? Ai, que escorpiãozinho lindo, não vejo a hora que ele cresce, fica com aquele ferrãozinho assim. Aham, você vai ver a hora que ele crescer, ficar com o ferrãozinho assim, bem, você vai ver onde esse ferrãozinho vai. Entende? Não adianta, não vai rolar. Já tá errado, não dá certo. Então, a gente cultiva e a gente cria aquela situação que depois vai nos machucar. Eu vou criar um escorpião, eu vou criar o bicho que depois vai me machucar. Então, tem determinadas situações que a gente cria para depois a gente sofrer. Mesmo tendo ciência disso, não conversava com ele sobre os meus sentimentos, mas percebia que ele os alimentava com frequência, desde palavras até maneira de tratar. Sei que quando a gente gosta, parece que qualquer sinalzinho a gente põe uma lupa e a enxerga maior. Mas ele realmente não me tratava só como amiga. Era como se tivéssemos uma relação mais séria, sendo às vezes até que era até verbalizado por ele. Mesmo sem conversar com ele sobre os meus sentimentos, ele demonstrava saber, mas sempre querendo desdenhar. Comecei a perceber que as pessoas ao nosso redor faziam brincadeiras sobre nossa amizade e me sentia muito mal por gostar do meu amigo e por ele ser comprometido. E não só, você se sentia mal por ele ser comprometido, as pessoas fazerem brincadeiras, mas você também se sentia mal, sabe por quê? Com medo que ele parasse de ter essa amizade com você. Entendeu? Então você se sente mal por essas duas coisas, viu, minha querida? Não se engane, não. Você se sente mal porque você tem medo de perder isso que ele tem dado para você. Ai, não é? E se agora, então, as pessoas ficam falando, estão zoando, falando. E aí, quando vocês vão casar? Vocês dois, não sei não. Ai, meu Deus, e agora? Então, meu Deus, esse povo fica falando, ele vai se afastar, ele vai parar de me tratar desse jeito, ele vai. Você entendeu?
Então, eu fico amedrontada com medo de perder uma coisa que eu nem tenho. Ele começou a ter atitudes comigo que não condiziam com quem ele era no início. Começou a me machucar bastante, mas ele sempre vinha com pedidos de desculpas, porém começou o ciclo morde e assopra. Ele também começou a fazer coisas que fizeram com que os outros amigos dele se afastassem e todos começassem a desconfiar do caráter dele. Em pouco tempo, ele que antes era tão popular não tinha mais amigos, somente eu. Porém, eu não era cega. Já tinha me machucado bastante e o que eu mais queria era me afastar. Ele teve que se ausentar da cidade e vi aí minha oportunidade. Nos 3 primeiros meses, até que consegui mesmo com ele vindo sempre falar comigo pelo Whats ou Face. Eu respondia por educação. Nessa época, muitas vezes ele falava comigo, eu respondia e ele me ignorava. Isso me machucava, mas nada que me atrapalhasse. Eu sempre tive dificuldades de dizer não às pessoas. Ah, não. A gente tem que aprender a dizer não, viu, gente? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal só com esse título: Aprenda a dizer não. Assim como de ignorá-las. Eu não entendia aquilo, mas tudo bem. Chegou um dia que ele me ligou, começou a falar o quanto ele se sentia sozinho, onde estava, o quanto sentia minha falta, que gostava de mim, que tinha confundido nossa amizade, etc. Falamos muitas coisas que até então nunca tínhamos conversado. Nesse dia ele realmente investiu pesado, dizendo coisas que eu, por gostar dele, sempre esperei que fossem verdades. A partir de então, ele falava comigo com frequência, me ligava com frequência e começou a me pedir favores com frequência. Esses favores estavam relacionados a coisas que ele tinha que resolver na cidade e, por estar ausente, precisava de alguém para fazer isso. Sempre tive dificuldades de dizer não, e com ele a situação piorava. Estava eu sempre disposta a ajudar. Chegou um dia que precisei muito da ajuda dele, mas ele não sentiu empatia por mim. Me decepcionei bastante, como um amigo que eu sempre ajudei simplesmente não quis me ajudar. Chorei muito, sofri muito com a decepção e principalmente por mim. Me senti muito usada. Ele veio pedir desculpas, virou o jogo, colocou a culpa em mim e no fim aceitei o pedido de desculpas dele. Mas essa situação tornou um ciclo vicioso. Ele me magoava, precisava de mim, implorava meu perdão, eu perdoava e ajudava. Aconteceram várias vezes e eu não conseguia me libertar, mesmo tendo ciência que era uma situação que me fazia mal. Eu não entendo isso, como eu simplesmente não consigo me libertar dessa situação que me faz tão mal, me faz me sentir tão usada por alguém que só me procura quando está precisando? Hoje não nos falamos, às vezes sinto falta das nossas conversas, mas procuro não manter contato, pois sei que é alguém que não vale a pena, porém tenho medo de ceder. E aí o e-mail termina. Gente, então, a questão básica desse e-mail, sabe o que que é? Escuta, por que que eu permaneço ao lado de uma pessoa que me faz mal? Gente, aí entra dentro de uma questão muito profunda. Às vezes tem que procurar um profissional para que a gente possa fazer um acompanhamento para descobrir então, escuta, isso é por causa da minha carência. Todos nós temos carência, tá? Carência emocional, carência afetiva, é como se fosse um vírus que nós temos em nós. Só que às vezes, determinados momentos, assim como acontece também na ciência, né? Na medicina, o vírus está ali. Mas às vezes o que, que acontece? Justamente por causa do seu sistema imunológico, às vezes o seu sistema imunológico deu uma reduzida, então é nessa hora que aquele vírus ele se aproveita. Então são os casos das doenças oportunistas que acontecem em pacientes que estão debilitados, por exemplo. Então, todos nós temos a carência, só que a gente tem que saber que tem determinados momentos que elas afloram em nós ou determinadas situações, determinados acontecimentos, uma insegurança
né, desencadeada a partir de um determinado fato, e vai saber se então em meio a esse processo todo, a gente projetou então toda a segurança, porque aí, quando a gente se sente desequilibrado, a gente quer se equilibrar. Isso eu estou falando no sentido físico, não é? Uma vez eu fui fazer um cruzeiro, meu Deus do céu, aquele navio balançou tanto que aí eu descobri o porquê que tinha barras nos corredores, né, do navio. Porque você não conseguia andar sem se equilibrar, sem se agarrar naquelas barras. Meu Deus do céu, meu cérebro parecia que estava girando. Ai, Deus me livre. Então, quer dizer, você se apoia, eu estou me desequilibrando, eu me agarro em alguma coisa porque eu quero me equilibrar. Quando você se sente, né, dessa forma, você se sente insegura com você mesma, por causa de carência, por causa de alguma situação, a nossa tendência, às vezes, é querer se apoiar em outra pessoa. Então, vai saber se nesse momento que você estava passando por alguma situação, nesse período aí de faculdade, né, é tudo novidade, parece que então fomos fazer uma viagem e eu me apoio, começo a me apoiar nele. Claro, tem a questão da atração, é um cara bonito também, deu moral para mim, deu bola para mim, mas eu me apoio nele e começo então agora depositar nele. Quando, na verdade, quando a gente detecta a carência, a gente tem que aprender a se apoiar em nós mesmos, né? Aí entra outro aspecto, que aí já tem outros vídeos que eu falei também sobre essa questão de carência, como que a gente pode, então, fazer esse mergulho dentro de nós mesmos. Mas este é o raciocínio. Ou seja, minha querida, não estou aqui para falar, para te julgar, ou falar, menina, você não está vendo que ele só está te usando? Você já constatou isso. Não preciso eu constatar e falar isso para você, ou ainda te julgar por conta disso. Pelo amor de Deus, jamais. Então, o que eu quero é que agora, a partir da constatação, você inicie esse processo, você inicie esse mergulho, você perceba o seu valor e você comece a se questionar: o que de fato eu mereço? Porque veja bem, talvez ele seja uma pessoa narcisista? Pode ser, né? Hoje está muito na moda a questão do narcisismo. Então, eu vejo que existem modismos, inclusive na psicologia. Então, tem as pessoas são os modismos, assim como existe também, né, na área nutricional. O ovo era o grande vilão no passado, hoje é mito. Então, hoje, meu Deus do céu, quanto mais ovo você come, melhor. Então, são coisas assim. Existem modismos. E hoje o narcisista, o transtorno de personalidade narcisista está em moda. Então, tudo é narcisista hoje em dia. Então, precisa tomar cuidado. Tá, pode ser que seja, pode ser. Mas eu acho que, independente da rotulação ou da classificação que façamos, é a gente identificar. Cara, a pessoa só me usa. A pessoa só se aproxima de mim do momento que ela precisa. Então, independente da rotulação que eu faça, se é sociopata, psicopata, transtorno de personalidade narcisista, independente da rotulação que eu faça, eu tenho esse fato. E o fato é o que verdadeiramente me interessa. Esta pessoa se aproxima de mim somente quando ela se interessa. E depois não há reciprocidade. Né? Depois ele se afasta, depois que eu já fui conveniente para ele, ele cai fora. Então ele está me tratando feito um objeto, e eu não sou um objeto. Como de fato eu mereço ser tratado? Como de fato eu mereço, não é, ser entendido, ser cuidado? Então, em primeiro lugar, eu preciso me cuidar dessa forma. É nessa hora que eu começo, né, a olhar a situação de frente e começo, portanto, a colocar os pingos nos is. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê o seu joinha, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.